Gostaria de ler um versículo em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor o varão. E teve mais a seu filho Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Adão, lançado fora do Éden, porque pecou. Pecou contra Deus, desobedecendo, e não teve como haver remédio para que ele ficasse ali, no Éden. Ele foi expulso desse lugar. Lançado fora. E Deus guardou esse caminho para que ele não retornasse. Graça de Deus. Juízo por um lado e graça de Deus por outro. Porque para que ele não retornasse a esse lugar, lançasse mão da árvore da vida. E vivesse eternamente desse jeito. Deus, tendo um propósito de bênção, e agora nós vemos ele fora do jardim do Éden, tendo filhos que até então ele não havia tido. Seu tempo tão curto no jardim do Éden, que ele não teve tempo nem de conhecer a sua esposa. Segundo um irmão que eu aprecio muito seus pensamentos, ele diz que Adão e Eva não ficaram nem uma semana no jardim do Éden. E ele sendo expulso agora desse lugar por causa do pecado, daí ele vai ter seus filhos. Isso é um erro muito grande ao pensar que, como certas religiões, acha que o pecado foi justamente sobre sexo, né, sobre conhecer a mulher, e não é nada disso. O que aconteceu aqui foi que justamente isso, que ele acabou conhecendo sua esposa quando ele estava fora, porque eles não tiveram tempo de
e se conhecerem e gerar famílias ali no jardim. Mas aqui, fora dele, ele conhece a esposa, tem filhos. Aqui apenas, na verdade, também outra coisa, que apenas 2 filhos são mencionados, né? Mas Adão teve filhos e filhas, mais. Então, ele, certamente, Adão, contava para seus filhos o que aconteceu. A história de o que aconteceu com ele, com a sua esposa, o Éden. Ele comunicou aos seus filhos esse triste evento que houve na sua vida. Era uma coisa fresca ainda que tinha acontecido. Então chegou esse tempo aqui de se oferecer uma oferta ao Senhor. Nós vemos seus 2 filhos que foram mencionados, o primogênito que era Caim e o outro Abel, o outro filho. Um pastor e outro um lavrador da terra. E os 2 trouxeram a oferta ao Senhor. E um pensamento que antes do dilúvio não existia idolatria. A idolatria veio depois do dilúvio. E aqui ambos foram a Deus. Os 2 foram com o mesmo Deus. Caim não foi oferecer uma oferta a um Deus estranho, coisa, não, ele foi a Deus. Ao Deus vivo e verdadeiro. Como Abel também, os 2 foram ao mesmo Deus. Só que havia uma diferença entre os 2 e suas ofertas. Abel apresentando esse animal, né, a gordura dele, né, nós vemos que houve um sacrifício, que ele matou o animal, né, que ele apresentou versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele sacrificou e trouxe esse animal. E Caim trouxe daquilo que era do seu trabalho. Trouxe do fruto da terra, dos frutos. E nós, de forma alguma, nós podemos pensar que Caim não estava sendo sincero. Nós, de forma nenhuma, nos dá a ideia de pensar que ele também trouxe o pior que ele tinha. Não é isso. Ele foi sincero, ele trouxe dos frutos da terra, aqui no versículo 3. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe daquilo que ele trabalhava. E não diz aqui que ele trouxe coisas, vamos dizer, restos, né? Ele trouxe do seu trabalho, ele trouxe do fruto da terra, do que ele fazia. A não aceitação de Caim não era por causa dele. Deus não estava fazendo distinção de pessoas aqui, no caso, que Abel era bonzinho e Caim era malvado, não era isso. É que a oferta, ou melhor, Caim, apresentando essa oferta, ele estava revelando, né, para nós aqui, Deus conhecia ele, que ele não tinha fé. Por quê? Porque eles estavam fora do Éden. Eles estavam, era uma criação, né, descendência de uma criação de homens pecadores. Seus pais foram expulsos ali por causa do pecado. E eles estavam fora.
E Abel teve fé, diz isso em Hebreus capítulo 11, né? Versículo, vamos ler esse versículo, Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel fez isso. Poderão pensar que Abel, vamos dizer assim, ele parou e falou, não tem, eu não posso me aproximar de Deus. Eu não posso ir do jeito que eu estou. Alguém tem que chegar diante dele por mim. Então, nós vemos que a fé moveu ele a pegar um animal inocente. E mais um detalhe ainda, hein? Nessa época não havia sacrifício de animal. Ou seja, não havia concessão de Deus para que animais fossem mortos para se comer, etc. E tal. Eles comiam do fruto da terra, as plantas e tudo mais, frutos e etc. E tal. Mas ele mata esse animal e leva ele em oferta. E Deus atentou para ele, agradou a Deus essa oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta ele não atentou. Nós somos identificados com aquilo que nós oferecemos. Por isso que Abel foi identificado com a sua oferta e Caim também foi identificado com a oferta dele. E isso é um princípio que eu penso que Caim é um símbolo, o irmão leu aqui ontem à noite, né, e falou sobre isso, ele leu, do Caim como um homem religioso. É um homem que vai, ele vai a Deus. Só que ele vai baseado no fruto do seu trabalho. E ainda, aqui no caso, Caim oferecendo um fruto de uma terra que, nós não lemos o versículo, mas no capítulo 3, foi maldita. Ele trouxe uma oferta de uma terra maldita. E ele demonstrou aqui na sua oferta que ele não tinha fé nenhuma, ele não tinha consciência de pecado. Para ele, o que aconteceu ali no Éden com seu pai, não tem diferença nenhuma. Ele foi a Deus sem consciência de pecado. E Deus não atentou para ele. Deus não fez nada para ele. Apenas não aceitou. E o que acontece quando Deus não aceitou? Daí que vem. Descaiu-lhe, né, o versículo 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Irou-se. Nós vemos que o abrir, né, abriu o coração dele, assim, saiu para fora aquilo que estava guardado ali dentro. Toda essa incredulidade, né, que ele tinha, porque ele levou a oferta baseada na incredulidade, ele não tinha fé, ele levou a oferta achando que Deus... Daí Deus não aceitou, e aceitou do irmão dele, aquilo abriu e saiu para fora, irou-se, ficou irado, caiu o semblante, ele ficou tão irado, tão amargurado, que ele foi matar o seu irmão por causa disso. E aqui nós estamos vendo o que é isso aí para nós.
É o coração do homem querendo se achegar a Deus, né? Baseado na sua própria justiça. E não somente isso, irado por Deus aceitar outros ou outra pessoa e não a mim. E eu estou querendo aplicar isso, na verdade, eu estou citando Abel e Caim, mas levando esses dois para o Novo Testamento, nós estamos encontrando que o homem sempre foi contra Deus, que não tem aceitado a sua oferta dessa terra caída, da sua própria justiça, e ele é contra aqueles dos quais Deus tem aceitação. O Senhor Jesus veio a esse mundo e ele veio aqui como Abel. Ele estava nesse mundo, como diz um irmão, ele foi, não segundo os desígnios de Deus, e nesse sentido, mas numa certa aplicação da palavra, ele foi o nosso vizinho, nosso próximo, nosso irmão aqui. Nascido de mulher, um homem semelhante a nós, habitou no meio de nós. E ele era aquele que Deus aceitou tudo dele. Aquele que exalava que cada passo e cada movimento Deus estava aceitando a oferta dos seus pensamentos, do seu íntimo, suas orações. Vamos ver o versículo lá de João 15, né, que nós lemos hoje, inclusive, de manhã, hein? João capítulo 15, versículo 23. Aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Aborreceram-me sem causa. Abel fez uma oferta a Deus. Ele, Deus, fez uma oferta. E Deus agradou por causa da fé dele. E Caim ficou irado contra ele. Cristo, agradando a Deus plenamente, fazendo as obras de Deus e sendo, além, muito mais do que Abel, logicamente, o enviado de Deus, odiaram ele. Aqui fala aborreceram, uma outra passagem fala odiaram. E sem motivo, sem causa, ele e ao Pai rejeitaram. E aqui nós vemos que a lei falava, que ele está citando, na verdade, o Senhor Jesus aqui nesse capítulo, está se referindo aos judeus, por isso que fala na sua lei, né? Está falando da lei. E na lei estava escrito o primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não amaram a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E não amaram o próximo, que era o Senhor Jesus, como eles mesmos. Pelo contrário, odiaram a ele e rejeitaram o Pai que tinha enviado ele.
E aqui é uma figura, né, nós vemos que estendida, quando ele é apresentado ali para Pilatos, e é o julgamento dele ali encabeça já toda a criação, toda a raça humana. Sai do círculo, né, do judaísmo, aqui da rejeição dele do judaísmo, e vai na mão agora da multidão, do povo. E todos clamam contra ele. Fora com este. E quando ele foi levantado na cruz, quando foi escrito: este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, foi escrito em 3 letras: latim, hebraico e grego. Todo mundo estava ali, presente, rejeitando, né, a Cristo, rejeitando esse homem, fora com esse, nós não queremos ele. E esse é o mundo, né, de Caim. Por quê? Porque não odiaram ele. E o que ele fez? O Senhor Jesus perguntou para eles: por quais das obras que eu estou sendo apedrejado, se fosse apedrejar, que eles queriam apedrejar ele, por quais das obras que eu sou apedrejado? Por ele ter curado, por ele ter feito o cego ver, aleijado andar, ressuscitar mortos, curar leprosos, por quais delas que ele ia ser? O que ele fez de errado? Porque Deus aceitou ele. Deus aceitou ele e não me aceitou. Contra esse homem, vão matar ele. E fizeram isso na calada da noite. Fizeram como Abel falou com o seu irmão, levou para o campo, e lá no campo, sem ninguém ver, matou ele. Deus não está vendo isso. Onde está teu irmão? Não sei. Imagina Deus perguntar para você: onde está seu irmão? Não sei, sou eu. Ainda responde: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Esse é o homem. Crucificou a Cristo, rejeitou ele e está fazendo o quê? Está fazendo uma religião, como a Caim fez, quando ele saiu da presença de Deus, quando ele tem esse diálogo com Deus, ele vai embora, não aceitando reconciliação, faz uma cidade e se torna cabeça de gerações, de famílias aqui nesse mundo. Ele foi pai dos que fazem instrumentos musicais, foi o pai dos que fazem armas e foi o pai daqueles que faziam gados e cuidavam de gados, etc. E tal. Fez a cidade, pôs o nome do filho dele e foi lá viver sem Deus. E esse é o homem hoje, é o mundo, né? O homem longe de Deus matou, rejeitou a Cristo e montou um sistema com tudo que ele precisa aqui. Até música, para alegrar o ambiente. Mas sem Deus. E muito mais. Tomamos o nome de Cristo, do qual nós crucificamos, o homem crucificou, e colocou nesse mundo para ter um nome, né? Para ter o nome daquele que Deus aceitou. Mas somente o nome. Seria o mesmo que no aniversário de Abel, Caim fizesse uma festa maravilhosa por memória do seu irmão.
E é isso que o homem está fazendo. Tomando o nome de Cristo, colocando nas suas religiões, nas suas ideias, nas suas filosofias, mas não quer ele. Só quer a aparência. E Deus está reclamando o nome dessa pessoa. O sangue dele está clamando, desde a terra, está clamando a mim. E é interessante porque Cristo veio aqui para dar a vida dele, para nos tirar, né, dessa condição, desse estado de coisas, né, desse mundo, como nós cantamos, vagando, né? Nós achamos que nós estamos estabelecidos, o homem acha que ele está estabelecido, que está tudo certo. Mas não, ele está sem Deus, ele está vagando, como a Caim disse, serei um vagabundo e errante nesse mundo. Mas ele sai, faz uma cidade, monta tudo. Imagina que esse homem é um vagabundo e errante. Está tudo aí. Mas ele era isso aí, né? E o homem pensa que, né, está tudo estabelecido, tudo bonitinho, temos tudo aí. Diante de Deus, ele é um vagabundo e errante. Ele está precisando de reconciliação com Deus. E esse veio aqui, o nosso Abel, né, veio aqui para morrer por nós. Ele não veio apenas oferecer a Deus aquilo que o homem nunca pôde oferecer, não apenas isso, mas ele veio por sua própria oferta fazer com que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Só que essa oferta, ela está conectada com essa pessoa, né? Quando nós falamos de salvação, reconciliação com Deus, sobre a cruz, né? Se fala muito nisso, mas nós devemos entender que é uma pessoa que esteve envolvida em tudo isso. O Senhor Jesus é aquele que foi para essa cruz, aquele que morreu, aquele que derramou o sangue dele, é ele que está envolvido nessa obra. É ele que está envolvido nessa reconciliação com Deus, e não apenas um ato, né, que aconteceu, uma cruz e uma religião. Não é isso. É uma obra verdadeira que Cristo fez para que nós pudéssemos ser salvos. Tem um versículo em Hebreus 10, versículo 19. 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, entrar na presença de Deus, como? Trazendo os frutos da terra, trazendo suas obras, trazendo pelo sangue de Jesus. Não existe outra aceitação, não existe outro meio de um pecador chegar a Deus se não for por essa obra. E essa obra, né, essa oferta coloca de lado toda e qualquer possibilidade do ser humano, do homem, pensar em outro caminho, qualquer outra coisa para se chegar a Deus. E esse é o erro, justamente, de Caim.
E esse é o nosso erro, esse é o erro do homem, o nosso erro de achar que nós... Mas pode existir um outro. Sendo sincero, você é sincero, você vai fazer isso. Então eu penso, que é maior sinceridade do que Caim? Fazer tudo aquilo, trabalhou. Né? Alguém poderia falar, puxa, mas trabalhou tanto, lavrou a terra, esperou nascer, cultivou, tomou, foi lá. Puxa, mas Deus não ia aceitar isso? Não é isso que nós ouvimos hoje? Puxa, a pessoa tão boa faz isso. Mas você acha que Deus não vai aceitar isso? Sinto muito, mas não vai. Por quê? Não tem consciência de pecado. Esse é o problema. Nós somos pecadores, apesar de 6.000 anos, o homem não voltou para o Éden. Ele não voltou mais para lá. Às vezes nós esquecemos isso, nós somos descendência de um homem que foi expulso da presença de Deus e não voltou mais. Não teve mais, na história não conta mais que ele voltou. Ele está aí fora no Éden. E nós somos essa raça, né? Essa descendência, ainda nós temos nossos irmãos aí, Caim, e temos um monte dele que conta a triste história do homem, mas da soberana graça de Deus. Isso, graças a Deus, nós temos juntos. Deus contando essa triste história do homem, mas contando isso por quê? Porque está mostrando a graça dele. E buscar esse homem perdido, caído, para que ele tivesse um privilégio muito maior do que simplesmente, por assim dizer, voltar outra vez para o Éden. E hoje, né, nós vemos o que o homem pensa, né, que através dessas religiões, de sua filosofia, de suas obras, não sei o quê, ele acha que reatou, por assim dizer, que ele voltou outra vez para o Éden lá, então está tudo em ordem, está tudo bem outra vez. Esse é o mundo no qual Adão estaria vivendo até hoje, fora do Éden. E Deus está convidando, né, chamando agora, pelo Evangelho, não para voltar para o Éden, mas presença de Deus. Um Deus vivo, verdadeiro, pronto para aceitar um pecador perdido, com base no sangue de Jesus. Pecador é o Abel, né, que eu estou falando, vendo o seu estado, que não tem condições, mas que existe. Abel viu, né, numa das suas ovelhas ali, olhou e falou, olha o meu substituto aqui, pronto, puxa, eu vou sacrificar isso aqui, porque eu sou um pecador e não posso chegar diante dele, porque eu morro, então alguém vai morrer por mim. Sacrificou aquilo. Alguém podia ver aquilo e falar, nossa, esse homem malvado. E esse é a nossa salvação. Cristo, né, foi ali, se ofereceu no altar de Deus. Deus fez isso por nós. Tem um versículo hoje, durante a ceia eu estava lendo um versículo, lembrar ele aqui, é Coríntios 9, Coríntios 9, 2 Coríntios, acho que é, deixa eu ver. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Final do versículo que eu quero chamar a atenção. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Deus, Senhor Jesus, em meio de toda essa circunstância, sabendo tudo o que ia acontecer, sabendo que Ele mesmo
ia ter que fazer na hora que o seu filho fosse levantado naquela cruz, naquelas 3 horas de trevas, onde após o Senhor Jesus ter passado por toda a humilhação que ele passou na mão dos homens, sofrendo todo o maltrato, todo o desprezo, todo o ódio, sem motivo, como nós vimos ali, na hora que ele foi levantado lá na cruz, nas 3 horas de trevas, Deus derramou o juízo sobre ele. Cristo, o Senhor Jesus, se encontrou com Deus naquele lugar, em juízo. Toda a ira de Deus contra o pecado que que nós merecíamos, por sermos pecadores, o juízo, as consequências, né, desse homem longe de Deus, Cristo foi lá. E Deus castigou, Deus deitou a sua vara de juízo em cima daquele inocente. E isso ele fez com alegria. Quem é pai aqui? Você poderia dar a seu filho a troco de um bando de pecador perdido? Deus fez isso. E Deus podia dizer com alegria: Deus, o amor, esse é o amor que Deus tem por nós, é o amor divino, é o amor que nos ama sem condição, sem requerer nada de nós. E assim Cristo foi à cruz, amando, apesar de tudo, amando. E por isso que nesse final desse capítulo 9 de Coríntios, aqui ele fala: graças a Deus pelo seu dom inefável, porque Deus é que fez uma obra de salvação para nós. A salvação hoje é de Deus. E o que nós, né, o homem tem feito por todas as suas obras fazendo isso? O que ele está fazendo agora? Tentando alcançar paz com Deus. Está querendo reconciliação, paz com Deus, através do quê? Através de obras. Não pode. Deus é o Deus da paz. Ele tem paz. Diz que o Senhor, ele pregou a paz. E Efésios diz que ele fez a paz, Colossenses também, pelo sangue da sua cruz, ele fez a paz. Então a cruz é a paz com Deus. Cristo morrendo lá e trazendo paz. Por isso que ele diz aqui no nosso capítulo ali que nós lemos já em Hebreus 11, ousadia, intrepidez para entrar diante de Deus pelo sangue de Jesus, trazendo oferta que Deus mesmo proveu para nós. E esse é o evangelho da salvação. Nós temos hoje salvação de Deus para nós. Não são nossas obras, nossos labores, nossa sinceridade. É Ele, é a salvação dele. Como o irmão disse, na sinceridade, Paulo, que era Saulo antes, né? Saulo perseguiu os cristãos, encerrando em prisão, muitos deles morrendo por causa dele. E ele estava sincero e achando que estava fazendo culto a Deus ainda. Então, sinceridade, por assim dizer, nesses momentos, não quer dizer nada. O que quer dizer é o quê? O que Deus está falando, o que Deus está determinando para nós. E somente a fé pode ver. E Saulo, no caso ali, ele teve um encontro com Cristo e ficou 3 dias sem ver, onde não comeu e não bebeu. E houve 3 dias que separou Saulo de Paulo.
Você tem que ter um momento com Cristo. Você tem que ter um momento com Cristo, onde vai separar você do seu antes e do seu depois. Saulo foram 3 dias de cegueira, mas ali ele viu que aquele homem, quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus, quem tu persegues. O que queres que eu faça? Mudou tudo. Então, esse momento, sabe, é o que vai mudar toda a história da sua vida. É o momento de conhecer essa pessoa. Esse que foi aceito por Deus, e é esse que é o nosso sacrifício. É esse que morreu por mim. E Paulo, com gozo, depois falando dessa pessoa, disse: aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é você, isso é ele individualmente. Aquele que pregou, né, o ministro dessa dispensação da graça, mas ele estava falando dele. Por quê? Porque como indivíduo, ele precisou disso. E assim, cada um de vocês, cada um de nós aqui, nós precisamos, como indivíduos, a presença de Deus, ter uma resposta, ter um momento com Cristo, um momento com Ele, e poder adorar, entrar na presença de Deus em paz, trazendo essa oferta. Pelo sangue de Jesus, entrar na presença de Deus com toda ousadia, paz com Deus. Entrar na presença dele não para alcançar alguma coisa, mas para oferecer adoração. E esse é o evangelho que está sendo trazido hoje, para a bênção, né? Preparando-nos para estar com Cristo eternamente. E condenando, né? Podemos deixar de falar isso do evangelho, né? Condenando aqueles que têm rejeitado esse evangelho da graça. Isso é muito importante nós pensarmos isso. Deus salvando e ao mesmo tempo aqueles que não têm aceitado, né, como Caim, preferindo as suas obras, indo fazer ao seu mundo, colocando o seu nome lá nesse mundo, suas músicas, suas armas para se proteger, seus alimentos para sustento e tudo mais, sem Deus, pobre homem, vai perecer em seus pecados. Então, eu gostaria de deixar esses pensamentos essa noite. E sei que está todo mundo cansado já, 2 dias. Nós estamos aqui, graças a Deus. Gostaria de agradecer também aos irmãos aqui de Florianópolis pela oportunidade que nós tivemos juntos, graças a Deus. E saber que talvez tenha sido a última oportunidade de nós estarmos aqui, porque o Senhor Jesus está bem perto, à volta, para nos levar esse pobre mundo, para estarmos com Ele eternamente, esse povo remido por essa obra que o Senhor Jesus mesmo realizou por nós. Podemos dar graça?